The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. No dia 8 de setembro de 2022, o mundo se despediu da mais longeva monarca britânica, a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos de idade após uma piora de saúde. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 1926 e esteve no comando do trono britânico por 7 décadas. A monarca foi altamente popular e carismática. No entanto, no seu reinado, houveram muitas turbulências e contaremos tudo a seguir. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como a Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926, filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Quando Elizabeth nasceu, o rei do Reino Unido era o George V, e o seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Elizabeth se tornaria assim a terceira na sucessão ao trono. Os pais de Elizabeth tiveram apenas 2 filhas, sendo Elizabeth a filha mais velha do casal e Margaret a filha mais nova. Elizabeth foi batizada na igreja anglicana, como é de costume de toda a família real britânica, e teve uma educação digna de sua posição. Apesar disso, ela não era uma das mais cotadas para assumir o trono britânico, já que seu tio Eduardo era o primeiro na linha de sucessão, e caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente de Elizabeth na linha sucessória ao trono. Além disso, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, este também estaria à frente de Elizabeth, porque havia uma tradição de dar a preferência para o primogênito do sexo masculino na sucessão do trono britânico. O ano de 1936 foi um momento de virada importante na vida de Elizabeth. Foi neste ano que o seu avô, George V, faleceu em janeiro. Com isso, o seu tio foi coroado, tornando-se o rei Eduardo VIII. Entretanto, o reinado dele durou menos de um ano, porque ele abdicou do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada, chamada Wallis Simpson. Como a opinião pública era contrária ao casamento, ele decidiu renunciar ao trono em favor de seu irmão, que foi coroado em 11 de dezembro de 1936 como Jorge VI. Com isso, Elizabeth tornou-se herdeira imediata ao trono britânico. No entanto, como mencionado anteriormente, se seu pai tivesse um filho, este tomaria o seu lugar na linha de sucessão. Quando seu pai foi coroado rei do Reino Unido, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, depois que a Polônia foi invadida pelas tropas nazistas de Hitler. Iniciou-se então a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por um período de 6 anos, tornando-se o maior conflito militar da história e deixando um rastro de destruição e morte. Parte dos anos de guerra, Elizabeth residiu no castelo de Windsor. Todavia, no último ano do conflito, ela aderiu ao Auxiliary Territorial Service, um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Neste serviço, foi treinada como motorista e mecânica. Ao final da guerra, a futura rainha contou que saiu às ruas para comemorar a vitória dos aliados com a sua irmã. Nesta época, ela tinha apenas 19 anos de idade. Elizabeth casou-se em 20 de novembro de 1947 com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Elizabeth e Philip são parentes, algo que é muito comum entre as famílias reais europeias. Eram primos em segundo grau por descendência de Cristiano IX da Dinamarca e primos de terceiro grau
por descendência da rainha Vitória. O casamento gerou controvérsias, uma vez que Philip tinha alguns parentes com associações claras com os nazistas. Para casar-se com Elizabeth, Philip foi obrigado a abandonar os seus títulos das coroas dinamarquesa e grega, além de ter se convertido ao anglicanismo. Ele também teve de adotar o sobrenome Mountbatten, nome herdado de seus parentes britânicos. Elizabeth e Philip tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. Aos 25 anos de idade, Elizabeth tornou-se a rainha do Reino Unido. No dia 6 de fevereiro de 1952, o dia que seu pai, George VI, faleceu. No último ano do reinado de George VI, sua saúde estava muito debilitada em razão do câncer de pulmão, doença que o matou. Isso fez com que Elizabeth o substituísse em eventos públicos com grande frequência, afinal, ela era a herdeira do trono. Quando seu pai faleceu, Elizabeth e seu marido estavam em viagem, mais especificamente no Quênia. Após o falecimento do pai, ela retornou imediatamente para a Inglaterra e nesse mesmo dia, um conselho se reuniu no Reino Unido e anunciou que ela a sucederia no trono. Os preparativos para a coroação de Elizabeth duraram quase um ano. Em março de 1953, a sua avó faleceu, mas os preparativos seguiram. Elizabeth foi coroada rainha do Reino Unido, tornando-se assim Elizabeth II. Sua cerimônia de coroação aconteceu em 2 de junho de 1953 e foi a primeira do tipo a ser televisionada. Quando Elizabeth assumiu a coroa, o primeiro-ministro britânico era Winston Churchill, em seu segundo mandato, e passaram a partir dali a terem uma relação de amizade e respeito mútuo. Quando, em 1955, Churchill deixou seu cargo de primeiro-ministro, devido a problemas de saúde, a monarca fez questão de escrever-lhe uma carta dizendo que ela e o príncipe Philip eram agradecidos pelos conselhos dados por Churchill e diziam também que Churchill era o homem certo para o cargo certo, sendo, na opinião da realeza, insubstituível. Winston Churchill morreu no dia 24 de janeiro de 1955, em decorrência de uma trombose cerebral. 7 dias após a sua morte, foi realizado seu funeral. A rainha Elizabeth, por respeito a Churchill, quebrou o protocolo, pois os monarcas nessas situações devem ser os últimos a chegar e os primeiros a sair. Mas a monarca chegou ao local antes da família e do caixão com o corpo de Churchill, deixando assim que a família de Churchill chegasse por último, para não atrair as atenções para si, e sim homenagear aquele que em vida liderou a nação em uma das fases mais difíceis da sua história. Nas primeiras décadas de seu reinado, Elizabeth executou muito bem a diplomacia. Por exemplo, em 1965, Elizabeth II cumpriu uma tarefa diplomática que marcou o retorno das relações entre o Reino Unido e a Alemanha Ocidental. Ela visitou a Alemanha Ocidental, país que não era visitado por um monarca britânico desde 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, onde Reino Unido e Alemanha eram inimigos. A dinâmica também se repetiu durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo de diplomacia da Rainha Elizabeth II foi quando a capital do Brasil recebeu uma visita única da rainha. Ela desembarcou em Brasília em 5 de novembro de 1968 e foi recebida em um banquete restrito com o comando do presidente, que na época era o militar Arthur da Costa e Silva. Dias depois, ela embarcou para o Rio de Janeiro para cumprir os últimos compromissos no país. Em 10 de novembro, a Rainha Elizabeth conheceu Pelé, que fez questão de agradecer a presença dela e do marido Philip em uma partida de futebol no Maracanã em que ele jogou. Uma curiosidade é que mais tarde, em 1997, Elizabeth condecorou Pelé, rei do futebol, uma medalha de ordem do Império Britânico, a mais alta honraria do país. Nos primeiros anos do reinado de Elizabeth, houveram também as guerras de independência de suas colônias na África,
que foram reprimidas de maneira muito dura e violenta pelos ingleses. A Inglaterra explorou muitos recursos naturais existentes ali. A extração de minerais foi o mais preponderante, e há uma polêmica, por exemplo, sobre o cetro e a coroa da Rainha Elizabeth terem diamantes roubados da África do Sul. Diamantes conhecidos como a Estrela da África. Polêmica esta trazida à tona recentemente pela página Africa Archives. Já o governo britânico diz que os diamantes foram dados como presentes e simbolizavam a amizade e paz entre os sul-africanos e os ingleses. A Rainha Elizabeth II foi vítima de diversas tentativas de assassinato. Em 1981, dispararam 6 vezes contra ela, enquanto a monarca cavalgava, mas os tiros eram de festim. O autor dos tiros tinha 16 anos e foi sentenciado a 5 anos de prisão. Pouco depois, em outubro do mesmo ano, durante uma visita à Nova Zelândia, ela foi surpreendida por um garoto de 17 anos enquanto desfilava numa parada de carros. Christopher John Lewis, com uma espingarda, apontou e disparou contra a rainha, mas a arma falhou. Ele foi preso e solto pouco depois. Em 1982, Elizabeth acordou com um intruso no quarto dela, no Palácio de Buckingham. O homem foi preso sem nenhum ataque à integridade física da rainha. Se, como eu disse no começo do vídeo, a relação com Winston Churchill foi de admiração e amizade, a relação da Rainha Elizabeth com a primeira-ministra Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, segundo fontes, era uma relação fria e protocolar. Outras fontes ainda citam que havia uma rixa grande entre a monarca e Thatcher. Entre os motivos desta rixa eram divergências sobre qual posicionamento o Reino Unido tomaria com o regime racista sul-africano do apartheid, no qual Thatcher demorou a impor restrições. A década de 1990 foi uma década difícil para a realeza britânica. Em novembro de 1992, um grande e terrível incêndio atingiu o castelo de Windsor. O ápice da turbulência da realeza britânica foi o divórcio do príncipe Charles e da princesa Diana, após uma série de escândalos em dezembro de 1992. A rainha resistiu às turbulências, que se acalmaram até 1997, quando Diana faleceu, um ano após o divórcio oficial entre ela e o príncipe Charles. Os britânicos, consternados pela perda da princesa Diana, cobravam um posicionamento oficial e criticavam o não cumprimento de um rito oficial do Reino Unido, que era a bandeira hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham, em manifestação de luto. Com a crise institucional, Elizabeth voltou a Londres em 5 de setembro, um dia antes do funeral de Diana, e veiculou um pronunciamento ao vivo na TV e nas rádios, em que ela expressou a admiração que tinha pela ex-nora e os sentimentos pela perda dos netos. Após este furacão que passou na família real britânica, tudo voltaria a uma certa normalidade, pois a rainha Elizabeth II era extremamente discreta, evitava aparições públicas frequentes, além ainda de não ter o costume de dar entrevistas. Apesar de ter sido rainha, os poderes dela eram bastante limitados, porque ela era chefe de Estado e não chefe de governo. Na monarquia constitucional britânica, a função de chefe de governo é exercida pelo primeiro-ministro. Muitas pessoas não sabem, mas Elizabeth II era chefe de Estado também do Canadá e da Austrália, países que fazem, junto com o Reino Unido e mais 15, a maioria ex-colônias britânicas, parte da Commonwealth. A rainha Elizabeth, em 2017, recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono. Ela foi a única monarca a receber esta homenagem em toda a história da monarquia britânica. Em fevereiro de 2021, tiveram 2 acontecimentos que mexeram muito com a rainha Elizabeth. O primeiro, a rainha teve que enfrentar a morte de seu marido, o príncipe Philip.
Os dois estavam casados há 69 anos, quando ele não resistiu à recuperação de uma infecção de uma doença cardíaca pré-existente. O segundo foi uma nova crise institucional que atingiu a família real, que foi comparada esta crise com o divórcio na década de 1990. O príncipe Harry e a princesa Meghan anunciaram oficialmente o rompimento com a monarquia britânica. Um mês depois, em 7 de março de 2021, os dois concederam uma entrevista exclusiva à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, aonde revelaram denúncias de racismo, manipulação e desprezo dentro da família real, e que isto não vinha da rainha Elizabeth e nem do príncipe Charles. No dia 6 de fevereiro de 2022, com 95 anos, a rainha Elizabeth completou 70 anos de reinado e comemorou o jubileu de platina. Em 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth morreu aos 96 anos no Palácio de Balmoral, na Escócia. Na data da morte, o comunicado foi feito através das redes sociais do Palácio de Buckingham. E o seu filho, o príncipe Charles, assumiu o trono britânico como Rei Charles III. Como vimos, o reinado de Elizabeth II foi longo e se confundiu com a história moderna do Reino Unido. Como qualquer governante ou figura pública, teve atitudes um tanto quanto controversas e questionáveis, mas é inegável que a rainha Elizabeth foi uma figura popular, um ícone da cultura pop do Reino Unido e do mundo. A sua maneira discreta e a sua simplicidade ficará para sempre no coração dos britânicos que a admiravam. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e continue assistindo os nossos vídeos.